Olá, olá, pessoal! Tudo bem? Na aula de hoje, nós falaremos sobre o relevo brasileiro e também sobre a vegetação do Brasil. Aula 14, apostila 7, Geografia A. E aqui quem vos fala é o mestre Mico de sempre. Olha lá então o que nós temos. Pega lá a tua apostila, abre na página 17. Ai, que número feio, né? Vamos lá, abra na página 17, por favor. Vamos lá e começa a falar sobre o relevo brasileiro. Opa, vamos lá então. Olha só, relevo brasileiro. Então, primeiramente, algumas características do nosso relevo. Que características podemos salientar? Ora, que o Brasil apresenta 36% de escudos cristalinos e 64% de bacias sedimentares. Ou seja, no Brasil, nós temos 64% do relevo de origem sedimentar e 36% do relevo de origem cristalina. Então, o que eu quero dizer, gente? Na verdade, 36% do relevo brasileiro, o que a gente consegue ver, assim, é, na verdade, o que tem na base do nosso relevo também. Em 64% do nosso relevo, o que a gente está olhando é sedimentação que veio a partir de outras formas de relevo. Professor, não entendi. É complicado mesmo. Então, vamos lá. 64% é sedimentar. O que quer dizer? Que 64% do território brasileiro está coberto por sedimentos. Da onde que veio esses sedimentos? Através da erosão de outros terrenos que tem no Brasil, entende? Então, erodiu o terreno brasileiro, né, o solo lá, as montanhas e tal, e essa erosão cobriu 64% do relevo brasileiro. E os 36% que faltam? Os 36% que faltam é origem cristalina, é relevo antigo. É esse relevo que sofre erosão. É ele que fica aparecendo. É como se fosse assim, ó. O meu corpo inteiro é o relevo brasileiro. Tá? Então, feito da mesma coisa. Aí eu vou descer uma ladeira de skate e aí uma pedrinha filha da mãe trava a minha roda. Aí eu caio, me esfolo, né? E 36% do meu corpo fica aparecendo osso. Fica aparecendo osso. Em 36%. Então, esse é o relevo do Brasil. 64%, né, é uma coisa. E 36%, o que está aparecendo é a base do relevo. Entendeu? É o que tem embaixo do relevo mesmo. Está aparecendo, está aflorando. São rochas cristalinas que afloram. Ok? Então quer dizer que embaixo dos 64% também do relevo brasileiro, também tem estrutura cristalina. Só que ela só aparece em 36% do nosso relevo. Agora, o que vai complicar mais tua vida ainda é o seguinte. O que você acha em terreno cristalino antigo? Minerais. O que você acha em terrenos sedimentares? Combustíveis fósseis. Aí, quando eu pergunto o que tem mais no Brasil, combustíveis fósseis ou minerais? A resposta é minerais. Eles falam, oh caramba! Mas não é só 36% que é escudo cristalino? Não, eu já te falei. Que por baixo do Brasil todo é cristalino. Entendeu? Então, tem muitos minérios no Brasil que para achar o minério você tem que cavar bastante. Você cava todos os terrenos sedimentares, lá embaixo que vai estar o minério. Por isso que em muitas minas por aí você tem que fazer um buracão enorme no solo para conseguir achar o minério lá. E o pior, né? Aí você vai fazendo um buracão para pegar o minério, vai colocando todo o material que você tirou do buraco do lado, aí tem que fazer uma barragem, só que daí se você não fizer uma barragem decente, como é o caso do Brasil, que faz a barragem com o mesmo material que tirou da mina, né? Aí a barragem despenca tudo e é o que aconteceu em Mariana e Brumadinho. Já faz 5 anos aí do caso de Mariana, ninguém recebeu porcaria nenhuma, e Brumadinho diz que a empresa está pagando o valor do terreno pro pessoal, né? Então,
né? E daí embaixo do terreno que eles estão comprando do pessoal por uma ninharia, estão achando mais minério. Brasilzão, né? Eita, é complicado, hein, gente? É bem complicado. É isso que você entendeu mesmo, né? Se você entendeu. Então vamos lá. Diz aqui também que o território brasileiro é geologicamente estável. Então quer dizer que o nosso, né, o nosso terreno, né, o nosso relevo, ele é geologicamente estável. É claro que não é totalmente 100% estável. Não se mexe o relevo brasileiro, não. Tem até terremotos no Brasil. Ó, tem abalos sísmicos no Brasil. Só que eles são de fraca intensidade, né? Pouquíssima intensidade. É um peidinho de véia, né? Então, nem pá nada, né? A gente nem sente aqui, ó. Teve um terremoto, ó, não senti, entendeu? Então, assim é o terremoto do Brasil. Como é que ocorre terremotos no Brasil? Por acomodação do relevo, né? Ou então simplesmente por ondas sísmicas que vem lá do Peru, né? Então, quando o Peru balança, nós sentimos aqui no Brasil, né? Então, acontece isso aí. Eu lembro do Peru balança porque teve uma questão no Enem que começava assim já. Na noite, não sei do que, o Peru balançou. Aí eu dei risada. Bem, vamos lá, continue. O que mais que tem no nosso aqui, na nossa apostila que é interessante a gente saber? Ah, tá, a classificação do nosso relevo, né? Mas antes disso, tem que também a gente falar o que sempre cai nas provas quando falar em terremoto, e que não tem terremoto no Brasil, entre aspas, né? Tem, mas é fraquinho. É o porquê disso, né? É porque o Brasil está ali situado no meio da placa sul-americana. E a placa sul-americana, ela está se afastando, né, da placa sul-africana, né? Então a gente está na sul-americana e a nossa placa ela está se afastando da sul-africana. É claro que a nossa placa, que a gente está, né, sul-americana, ela se choca com a placa de Nazca. Só que onde que ela se choca ali é no Chile. Então o Brasil está mais para o lado, entende? Então o Brasil não está assim numa região onde há o contato de placas tectônicas. Então a gente está de boa. É como eu sempre falo, o Brasil é abençoado por Deus, bonito por natureza, é tudo uma beleza. O problema do Brasil é o brasileiro, né? Porque o país não tem, né, quase desastre ambiental, natural nenhum. Aqui é uma maravilha, né? O problema somos nós mesmos. Agora a classificação do relevo brasileiro. Então nós temos que classificar o nosso relevo. Como é que nós fazemos a classificação do relevo brasileiro? Olha só. Então fazemos assim. Primeiro, né, escreva lá década de 40, coloca ali aproximadamente, década de 40, aproximadamente, década de 60, aproximadamente, década de 90. O que aconteceu nessas décadas aí? As classificações do relevo brasileiro. Por que tem três? Porque um cara fez uma, aí o aluno dele fez outro, e depois o aluno dele do outro fez outra, entendeu? Sempre os alunos tentam melhorar os que os professores já fizeram. Então atenção que você vai fazer geografia aí, você vai dar uma aula bem melhor que a minha. Né? Por quê? Porque você, né, tenta sempre fazer melhor do que o que antecedeu. Então olha só, primeiro veio o Haroldão, né? O Haroldo de Azevedo. Esse é o Haroldão. Como é que você vai lembrar que Haroldo foi o primeiro? Porque nem existe nome Haroldo mais hoje em dia, né, cara? Você imagina uma criança ou um adolescente chamado Haroldo, velho? Não existe mais, né, Haroldo. Imagina um cara na balada assim, ô, e aí, prazer, Haroldo, né? Não tem mais, não tem Haroldo, né? Então, Haroldo é nome antigo. Depois veio o Assis Absaber. Nossa, olha o nome do cidadão, né, gente? Assis, ainda tem o Nassib no meio. Assis Nassib Absaber. Eita! E depois veio o Jura. Olha o nome atual dele, né, ó. Jurandir com Y, né, velho? Aí o Ross, tipo nome gringo, Jurandir, que é bem brasileirão mesmo, né? Ô, Jurandir! Né? E depois Ross, um nome gringo. É totalmente brasileiro, atual esse nome. Ainda meteu ali um Y, né, no Jurandir,
pra ficar mais chique assim, né? Eita! Tipo, ó, aqueles Jennifer com D, né? Ah, então um abraço às Jennifer com D que estão nos assistindo. E vamos lá. Em quantas partes o Haroldo dividiu o Brasil? Em alguns lugares aí, você vê como 7 partes, em algumas outras apostilas como 8. Então como é que você vai decorar? O Haroldo dividiu menos que 10, beleza? O Assis Absaber, 10. E o Jura, 28. Você fala, ô cacetada, o Jura tava afim mesmo. E tava, né? Daqui a pouco você vai saber por quê. Essa é a mais atual, né? Agora vamos lá, o que mais? O Haroldo, ele classificou o Brasil de acordo com a altimetria. Então vamos escrever aqui, altimetria. O Assis Absaber, ele classificou como a altimetria, mas ele utilizou também processos geomorfológicos. Processos geomorfológicos. O que é isso? Então o Haroldo, gente, ele só fez altimetria. Então o que ele falou? Mais que 200 metros é planalto, menos é planície. Fim. Acabou minha classificação. Também na década de 40 tava bom, né, gente? Aí veio o Assis Absaber e fez assim um negócio um pouco mais complexo. O que ele fez? Ele falou, ele utilizou os processos de geomorfológicos também. Então o que ele quis dizer? Planalto é a região que sofre mais erosão. Planície é a região que sofre mais sedimentação. E daí ele classificou dessa forma. E lembre-se, nos três até, né? Sempre mais planalto que planície. Mais planalto que planície. Mais planalto que planície. Esse é o Brasil. Beleza. E o Jura? Tudo isso aqui, mais muita tecnologia, né? Afinal, ele fez 50 anos depois do primeiro, né? Então o Jura, ele participou até de um projeto chamado Radam Brasil e ganhou uma grana para poder fazer tudo isso. Então ele quis fazer um trabalho de primeira e por isso ele classificou em 28 partes, né? Ok? Então aqui, ó, o Haroldo disse que só tinha planalto e planície, né? Planalto e planície. Ele só classificou desse jeito. Já o Assis é a mesma coisa, planalto e planície. Só no Jura que apareceu a depressão. Então a depressão só apareceu lá com o Jurandir Ross. E depressão, você sabe que tem depressão absoluta e depressão relativa. Depressão relativa é aquela que fica acima do nível do mar. É só um lugar mais baixo do que o entorno, só que fica acima de 0 metros. Depressão absoluta é uma depressão totalmente absoluta, gente. É uma depressão muito profunda, abaixo do nível do mar. Professor, no Brasil tem essas duas depressões? Não. No Brasil só tem depressão relativa. Não temos depressão absoluta. Professor, mas nem no final do mês, né? Não tem depressão absoluta no Brasil? Não, nem no final do mês, rapaz. Então, nós não temos depressão absoluta no Brasil. O brasileiro é um povo feliz, que não se incomoda com nada. Tô brincando, né? Isso é o que falam por aí. Mas não temos depressão absoluta no Brasil. Isso é verdade, isso é muito sério. Ok? Beleza? Então, essa aqui é um resumo da classificação do relevo brasileiro. Aí, na sua apostila, você tem tudo mais detalhado, né? Aqui você vai ler em casa direitinho, né? O nome dos planaltos, das planícies, tudo direitinho, né? Tá tudo bem bacana aí na tua apostila, tá bom? Tá tudo bem legal mesmo. Nós temos, como curiosidade, né? A maior planície do mundo, que é a planície amazônica.
Nós temos a maior planície alagada do mundo também, que é a planície do Pantanal. Nós temos como curiosidade também, lá a região amazônica, que embora tenha a maior planície do mundo, ainda tem o Planalto, né? Nós temos o Planalto das Guianas lá, onde tem a Serra do Imeri, que tem o maior pico do Brasil, que é o Pico da Neblina, que tem quase 3.000 metros de altitude, e que é um relevo baixo, né? Você veja que o nosso maior pico aqui do Brasil tem 3.000 metros, quase. No mundo tem montanhas de 5.000 metros, 6, 7, 8. Então, aqui o nosso relevo é baixo porque o nosso relevo é muito antigo, muito desgastado. E por ser muito desgastado, a gente falou no início da aula, né, que 64% do nosso terreno do Brasil é coberto por sedimentos. E da onde que vem esses sedimentos? Do desgaste, né, do nosso próprio relevo, viu? Como é tudo entendível? A geografia é muito fácil, né, gente? Muito fácil mesmo. E agora, né, que a gente já deu um panorama legal aí sobre o relevo brasileiro, claro que tem mais, é necessário que você leia toda a apostila e que você faça os exercícios, né? Agora nós podemos falar um pouco da vegetação brasileira, né? Então vamos falar aí um pouco da nossa vegetação. Então vamos apagar aqui, pegar o pano mesmo, ó, apagar com o pano aqui. Aqui é periferia, né, pessoal? O negócio é assim mesmo. Enquanto eu vou apagando com o pano aqui, ó, eu vou falando com vocês, né? Vocês lembram que clima tem tudo a ver com vegetação, né? Eu digo lembram, né? Claro que você está vendo vegetação agora, mas eu digo lembram porque isso aí você já teve na sexta série, né? No sexto ano, na primeira série do ensino médio, né? E também é fácil da gente perceber, né? Porque você que conhece um pouco de planta, as plantas elas não tem planta que gosta mais assim de sol, planta que gosta mais de chuva, planta que gosta mais de sombra. A gente viu, né, quando a gente falou de vegetação mundial. E no Brasil é assim também. O Brasil ele está situado, né? Ó, deu um remix no situado ali, né? O Brasil está situado numa parte intertropical do planeta, né? Na parte ali entre os trópicos, na maioria. Então é claro que a vegetação brasileira vai ser uma vegetação exuberante, porque quanto mais perto do Equador, maior a biodiversidade. Então nós temos aqui, né, a grande maioria das nossas vegetações aqui tem uma grande biodiversidade, né? Se eu não me engano ali, a gente pode dizer que, né, os pampas ali, a mata das araucárias, seja algumas ali que não tenha tanta biodiversidade. Mas o resto tem pra caramba, né? Então é muito rico a nossa flora e a nossa fauna brasileira. Então vamos lá, eu vou fazer um mapa do Brasil aqui, ó. Sempre aquele mapinha assim, ó. Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. Faço o Equador aqui, né? Equador. Faço o trópico de... Você confunde isso aqui, gente? Não, né? Trópico de Capricórnio. E aí tá o Brasil. E aí, né, com o Brasil ali, a gente consegue agora falar das vegetações do Brasil, porque a gente sabe mais ou menos o clima, né? O clima a gente já sabe da aula passada. Então dá para falar ali em cada região que vegetação que tem. Vou fazer umas flechinhas aqui, ó, quer ver, ó? Aqui na Caatinga, a gente vai falar de... Aqui na Caatinga, eu já falei o nome da vegetação. No Nordeste, nós vamos falar de duas vegetações, tá? Aqui no Norte a gente vai falar uma. Aqui no Centro-Oeste a gente vai falar de duas. Aqui no Sul a gente vai falar de duas. E aqui no Sudeste a gente vai falar de uma. Beleza? E tem uma outra ainda, né? Vamos pôr aqui, ó. Mangues. Aqui os mangues. É uma vegetação complexa, né? Que tem em todo o litoral do Brasil também. Então não dá para colocar numa região só. Então vamos lá. Vamos falar todas as vegetações que tem no Brasil aí.
Então vamos começar aqui pela parte norte do país. Então vamos falar sobre a vegetação amazônica. Como que é a floresta amazônica, gente? Então a floresta amazônica é uma floresta fechada, então ela é bem fechada. Ela tem o dossel amplo, largo, né? Então o dossel é o conjunto da copa das árvores, é bem fechada. Se você sobrevoa a Amazônia, não consegue ver o solo, né? Então é uma floresta bem fechada. É uma floresta latifoliada, então as folhas são largas. É uma floresta hidrófila e higrófila, então as plantas se acostumam com muita água, inclusive tem plantas que vivem na água, como a Vitória régia. Tem o solo ruim. Por que o solo é ruim da Amazônia? Porque chove demais e a chuva leva os nutrientes embora. O nome disso é lixiviação. Lixiviação. Então com X, né? Esse varrimento dos nutrientes do solo. O solo acaba permanecendo só com os minerais pesados. E daí a gente chama de laterização isso. E aí você pergunta, como é que então nasce tanta coisa na Amazônia se o solo é ruim? Por causa da grande quantidade de humus que se forma no solo. Por causa da grande biodiversidade que existe na Amazônia. Então, muitas plantas que vão morrendo, muitos animais que vão morrendo ali, vão, né, formando humus ali para que o solo se torne fértil novamente. Então, acontece um ciclo ali, é como se a Amazônia fosse um organismo vivo. Que bacana que é a natureza, né, gente? A Amazônia, ela se divide assim, politicamente, em Amazônia Legal e Amazônia Internacional. A Amazônia Legal é aquela Amazônia que está compreendida no território brasileiro. Já a Amazônia Internacional, né, são mais os outros países que fazem fronteira com o Brasil e que tem, né, um pouco da Amazônia no seu território. Então a Amazônia Internacional é aquela Amazônia que compreende os outros países ali da fronteira, né? Venezuela, Bolívia, Peru, as Guianas. E a Amazônia Legal é a Amazônia que está no território brasileiro. Agora, fisicamente, nós temos também uma divisão da Amazônia. Porque a Amazônia, gente, se você ver ela de lado, ela tem uma região que é mais alta, aí outra região que é um pouco mais baixa e outra região que é um pouco mais baixa. A região mais alta da Amazônia, a gente chama de mata de terra firme. Né? Por quê? Porque ali, quando chove, a água escoa para as outras regiões mais baixas da Amazônia. Então o solo não fica encharcado ali. Depois da mata de terra firme, no meio, nós temos a mata de várzea, que é ali uma mata da Amazônia que alaga frequentemente, né? Mas não fica permanentemente alagada. Por isso fica uma várzea. Isso é mata de várzea. Já a região da Amazônia, onde fica permanentemente alagado, chama-se mata de Igapó. Então essa mata, ela está sempre alagada. É nessa mata que você vê aquelas imagens da pessoa andando na Amazônia lá com um barco, né? Então é lá que vive a nossa Vitória régia, que fica um jacaré em cima. Não, jacaré não, né? Senão tinha que ser uma larja a planta, né? Então fica um sapo mesmo, isso. O sapo fica em cima da Vitória régia lá, aquela caixa de pizza boiando, beleza? Então esta é a nossa Amazônia, que tem muita biodiversidade, né? E a gente tem que cuidar muito dela por causa disso. O homem não conhece, né? Grande parte da Amazônia ainda. A maioria da Amazônia o homem ainda não conhece. Por isso é muito importante preservá-la. Talvez a cura de várias doenças esteja ainda na Amazônia, né? Atenção você aí que tem, né, unha encravada, letra feia. Então, a cura de muitas coisas podem ser que tenha na Amazônia, né? Então, por isso que quando fazem uma hidrelétrica lá, por exemplo, e daí faz a barragem e alaga grandes áreas, o mundo fica de cabelo em pé, né? Fala, oh meu Deus do céu, o que vocês estão fazendo aí, meu Deus do céu, né? Então o pessoal fica louco por causa que pode estar sendo alagado ali, né? Pode estar entrando em extinção, algo que poderia salvar a vida de muita gente por aí. É isso que acontece. Por que estão detonando a Amazônia, hein? Por causa de algo que é comum da detonação de qualquer tipo de floresta, a agropecuária. Pecuária, relação aos boizinhos ali, né? A criação de gado, o pessoal ali só toca gado, né? E também
A agricultura de soja. A soja é o que dá dinheiro pro pessoal aí, então o pessoal tá plantando adoidado. Para preparar o solo, é melhor tacar fogo logo, em vez de passar, né? Já escutou aquela expressão? Vá carpir um lote. É coisa ruim, né? Então o pessoal prefere tacar fogo mesmo. Só que daí o fogo se descontrola e aí pega a Amazônia geral, né? É isso que acontece. Aí você já aprendeu nas aulas de clima, né? Que daí se desmata as árvores, fica menos água, né? Menos vapor de água na atmosfera. Daí vem a massa equatorial continental, não encontra muita água para levar nos chamados rios voadores até o sudeste. E aí o sudeste fica na seca, né? Por causa do desmatamento da Amazônia. Olha como o mundo é um ciclo e a gente faz parte dele, né? E tem os homens mal criados aí que faz parte do ciclo também, mas para avacalhar o ciclo, não para ajudar, né? É brincadeira, certo? Então, aí tem um panorama legal da floresta amazônica para você, para o seu vestibular. Só isso basta? Claro que não, você já sabe, você já está careca de saber, eu falo toda hora, você tem que ler toda a apostila, você tem que ver vídeos na internet, você tem que pesquisar, você tem que ver documentários, tem que fazer os exercícios e me pedir para que eu te ajude, né, caso tenha alguma dúvida, né? Então, você tem que se mexer, né, gente? Hoje em dia, um cara para passar no vestibular aí, ele não pode esperar que caia a vaga do céu, né? O bicho tem que se matar de estudar mesmo. Então aqui, Amazônia. Agora vamos lá para o Nordeste. Então o Nordeste, entre a Caatinga, né? Então aqui vamos escrever a Caatinga e a Amazônia, nós temos uma mata de transição aqui, ó, que chama Mata dos Cocais, né? Então o que que é essa mata de cocais? É uma mata, né, de transição, que veja, não pode assim, tipo, tá a Caatinga, daí do nada, depois da Caatinga, já vira Amazônia, ô louco, né? Essas coisas não existem no mundo, né? Tem que ter um ecótono no meio. Então a Mata dos Cocais é uma mata de transição entre a Caatinga e a Floresta Amazônica. A Mata dos Cocais é formada por palmeiras. Palmeiras. Então, coqueiro, palmeira, né? Tem gente que confunde os dois. Essas palmeiras produzem ali babaçu, carnaúba. A carnaúba se faz uma cera maneira ali que o pessoal usa. E o babaçu serve para tudo lá no Nordeste, né? É tipo chá de pedagoga de colégio estadual é o babaçu, né? Já viu? Um moleque quebra o braço, perdeu a namorada, tá com dor de dente, né? Tá com disenteria, qualquer coisa, vai na pedagoga e o chazinho milagroso da pedagoga faz o garoto se sentir melhor. Lá no Nordeste é o chá de babaçu, doce de babaçu, qualquer coisa de babaçu, né, que o pessoal usa para tudo, né? Então babaçu é tipo 1001 utilidades no Nordeste. Agora vamos falar aí da Caatinga. Eita, aquela piada, né? Onde é que predomina a Caatinga? Tá aqui, né? Claro que não, cara. Por mais que esteja aí, né, faltando água, a gente consegue tomar banho um dia sim, um dia não. Então, não tem Caatinga aqui não. A Caatinga tá no sertão nordestino. Como a Caatinga tá no sertão nordestino, você já pode aí, né, lembrar do quê? Que o sertão nordestino é um lugar seco, então a vegetação que deve ter ali na Caatinga deve ser uma vegetação que se acostuma com pouca água. Muito bem! Será que você lembra da vegetação que se acostuma com pouca água, minha gente? Ah, claro! É a vegetação xerófita, ó! Que xerófita de Caatinga! Aê! Que cheiro de Caatinga é o nosso macete aí para a formação vegetal presente aí no sertão nordestino, ok? Então você não esqueça disso, meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus. É o que cai mais, né? Alguns exemplos de plantas ali, a gente tem o xique-xique, o mandacaru, né? Os cactos e por aí vai, certo? Ô professor, só tem cacto lá então na Caatinga? Não. Tem até uma árvore ou outra. Uma árvore bem conhecida na região é o juazeiro, que dá uma sombra maneira lá para os cangaceiros do sertão. Outro tipo de vegetação. Vamos aqui para o centro-oeste agora, hein? Vamos falar do cerrado. Olha aí o cerrado, minha gente.
O cerrado, ele é igual à savana. Deus fala, ô professor, mas a savana eu não sei também não, sabe? Ah, a savana você já deveria saber, né? Já foi dado para vocês o que é a savana. Mas a savana, gente, assim como o cerrado, é uma formação florestal onde não estão presentes ali um grande número de árvores, né? E a gente sabe que as árvores que têm algumas características próprias para aguentar o fogo. Aí você diz, peraí, professor, você acha que a vegetação já veio assim pronta para aguentar o fogo da malcriação do ser humano? Não! Na verdade, pessoal, o fogo que acontece no cerrado é natural, né? É um fogo que dá na região ali, porque você veja, aqui a gente tem a massa tropical continental que chega, né? Que ela é seca. Aí é um solzão danado. Esse sol, ele bate direto na vegetação do cerrado ali, que é tipo uma palha. E daí faz... pega fogo geral, minha gente. E as árvores sobrevivem. Agora, você tem que saber para o seu vestibular por que ela sobrevive. São umas X-Tree ali, meu. Nossa, as árvores ali são tipo umas árvores com poderes, cara. Tipo, a casca da árvore é bem grossa, então o suber é grosso. A raiz da árvore é bem profunda, então quando ela está com sede, ela chupa a água lá de baixo. Assim como as xerófitas também. Outra coisa, a folha das árvores tem uma cera em cima, então são folhas com cera, ceráceas, ou algo assim, né? Algum adjetivo com cera. E daí o fogo, quando pega na árvore, só bate na cera, assim, shh, shh, e a árvore continua rindo. Por causa que o fogo não atinge ela. Quer dizer, atinge, mas não mata a bichinha. Então, a árvore consegue sobreviver ao fogo. E fora isso, os galhos das árvores do cerrado são todos tortos, né? Por quê? Por causa que, né, pensa, se ela fosse retona e comprida pra caramba a árvore, ela ia ter que ter uma força legal, né? Pra seiva andar por toda ela e tudo mais. Então, como ela é toda torta, né? A seiva consegue caminhar melhor por ela. Então, fica mais bacana. Olha como a natureza foi legal com as árvores do cerrado, né? Teve até um geógrafo alemão que veio aqui pro Brasil. E aí, olhando, né, as árvores do cerrado, ele teve, né, um momento poético em sua vida. O que ele falou? Ele falou bem assim: nem tudo que é torto é errado. Não é isso que está pensando, pessoal. É assim, ó. Era na década de 70, onde tinha um jogador que tinha as pernas tortas, que era o Garrincha. E dizem que ele jogava melhor que o Pelé, até alguns falavam. Então era assim. Ele falou assim: nem tudo que é torto é errado. Vide as pernas do Garrincha e as árvores do cerrado. Ora! Eu gostei. Tanto é que eu escutei isso aí na faculdade, nunca mais esqueci. Então, nem tudo que é torto é errado. Vide as pernas do Garrincha e as árvores do cerrado. Olha que bacana. Então é isso aí, ó. Isso aí que foi o geógrafo lá que falou do cerrado, né? Então, o cerrado, ele tem também uma biodiversidade monstra, gente. E o cerrado está quase tudo detonado já. É por isso que a gente diz, gente, que o cerrado é um hotspot brasileiro. O que é um hotspot? São regiões no mundo que a vegetação já está quase acabando, né? E que tem grande biodiversidade. Então o mundo precisa prestar mais atenção a essas vegetações. Por que a Amazônia não é um hotspot? Porque a Amazônia tem grande biodiversidade, mas não está ainda toda detonada quase, né? Hotspot brasileiro é o Cerrado e a Mata Atlântica, que nós vamos falar daqui a pouco. Outro tipo de vegetação que eu queria falar, e que eu vou falar, é do Pantanal. Olha o Pantanal aí, que vem sofrendo com muito fogo, né? Por que está pegando fogo no Pantanal, professor? Ora, primeiro que vocês sabem que aqui a gente tem a influência da massa tropical continental, que é seca. Então já é uma região que por meses não chove mesmo ali, né? O Pantanal é uma região que está alagada, ele se alaga na época das chuvas e na época que o Rio Paraguai transborda. E é uma região um pouco mais seca quando o Rio Paraguai está na sua vazão menor ali, no período de estiagem. Acontece que a estiagem esse ano está mais prolongada, né? Então, uma faísca de fogo acaba
ganhando grandes proporções, né, rapidamente. É claro que não dá para livrar o homem dessa, né? Muito do fogo do Pantanal também é fogo criminoso, né? Fogo ali para preparar a terra e tal, né? Que acaba saindo do controle da mão aí desses agricultores, ai, 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 né? Certo? Então lembre-se, gente, quando a gente fala do Pantanal Mato-Grossense, lembre-se que o Pantanal nem sempre é uma região muito cheia de água, né? Muito transbordando de água e tal. O Pantanal é um tipo como se fosse um resumo de toda a vegetação do Brasil, por isso que a gente fala que é uma vegetação complexa, e que de vez em quando ele está cheio de água, né? O rio Paraguai transborda, e aí favorece o turismo na região, e às vezes não, às vezes ele está de boa e daí ninguém vai ver o Pantanal, porque daí não tem graça ver o Pantanal se não tiver alagado, a maior planície alagada do mundo. Agora vamos falar aqui da região sudeste da Mata Atlântica, né? Mata Atlântica. Então, como é que é a Mata Atlântica? É uma Amazonia, né? A Mata Atlântica é uma Amazonia. Amazonia, professor? Como assim? Ué, né? Pensa aí. A Amazônia não é uma mata fechada, com grande biodiversidade? Mata Atlântica também. Só que a Mata Atlântica fica em cima das serras. Por isso que a gente chama a Mata Atlântica de mares de morros. Porque olhando de longe, parece ondas, né? Todos aqueles morros verdinhos. Então a gente chama de mares de morros a Mata Atlântica. Grande biodiversidade e uma floresta bem fechada. É uma das formações vegetais do mundo mais atingidas pelo desmatamento, né? A floresta da Mata Atlântica deu lugar à civilização humana, né, gente? As maiores cidades do Brasil estão situadas aonde originalmente era a Mata Atlântica. Então foi uma devastação meio que, né, onde é que ia estar as capitais se não desmatasse a floresta da Mata Atlântica, né? Mas nem por isso dá para redimir o homem de fazer tanto mal a ela, né? Claro que podia preservar grande parte da floresta Mata Atlântica ainda, bem mais do que existe hoje, né? Então, por que detonaram a Mata Atlântica? Olha, por causa da urbanização, a gente pode falar, com certeza. Estão reflorestando grande parte da Mata Atlântica, né? Quando a gente vai para a praia, né? Pensa aqui, você que está em Curitiba, vai para a praia ali, né? Para Matinhos, Caiobá, ali, Guaratuba, né? Aquelas praias bonitas, onde você vai até aqui na água e dá para ver o pé ainda. Então você vai lá nessas praias e no caminho você passa pela Serra do Mar. Qual é aquela mata que está, né, na Serra do Mar? É a Mata Atlântica. Só que aí você vê tudo verde. Você fala, nossa, aqui a Mata Atlântica está bem preservada mesmo, né, cara? Olha, tem mato para tudo que é lado. Só que se você olhar bem a floresta mesmo, você vê que o mato é tudo igual, cara. Aí você pensa, a natureza tem toque, meu. Tá tudo igual às árvores. Tá tudo igual às árvores porque não é Mata Atlântica aquilo. É reflorestamento. O pessoal corta a Mata Atlântica e planta pinos, eucalipto, que são árvores que são prejudiciais à região. Essas árvores são naturais no hemisfério norte. Quando elas são plantadas aqui no sul, elas nunca viram tanta água na vida. E elas chupam toda a água que vem ali daí. Chove, aí elas só chupam toda a água, e daí tudo que é tipo de vegetação que está perto não consegue viver. Começam a morrer tudo, por causa que essas árvores danadas chuparam toda a água. E por que planta essas danadas aqui, né? Por causa que em 7 anos já dá para cortar e fazer dinheiro, pessoal. E é isso que o ser humano se importa hoje em dia. É só com a gaita, com o dinheiro, faz-me rir, bufunfa. É isso que a população mundial, na grande maioria, né? Talvez você seja um cara legal, né? Se preocupa hoje em dia. Que se dane a natureza, que se dane as gerações futuras. Eu quero mesmo o dinheiro aqui agora no meu bolso. É isso que pensa. Certo, gente? E agora aqui no sul do Brasil, nós temos também a Mata das Araucárias, né? Ou Mata dos Pinhais, né? Ih, rapaz, olha aí. Agora ficou certo, né? Araucárias. E os Pampas. Olha aí os Pampas, meu. Os Pampas. Então temos a Mata das Araucárias e os Pampas. Agora, primeira coisa, gente. A Mata das Araucárias, ela faz parte da Mata Atlântica, sabia?
Uma prova disso é o Paraná. Então, no Paraná, você vê ali que no litoral tem Mata Atlântica. Depois, nas regiões mais altas do Paraná, nos planaltos, tem lá a Mata das Araucárias. E lá no final do Paraná, na região de Foz do Iguaçu e tal, nas cataratas, volta a ter Mata Atlântica. Então, a Mata das Araucárias é um subgrupo da Mata Atlântica. A Mata das Araucárias é considerada homogênea. O que quer dizer isso? Quer dizer que não tem tanta biodiversidade, né? É mais ou menos tudo igual à Mata das Araucárias. Você vê um trecho, você já viu a mata toda quase. Não tem tanto bicho e não tem tanta variedade de plantas. A Mata das Araucárias foi quase toda detonada já pelo homem devido à extração da erva mate e à extração ali madeireira. A madeira da Mata das Araucárias, gente, é muito boa. É uma madeira mais maleável, própria para a indústria moveleira. Então, faziam móveis adoidados aí com as árvores da Mata das Araucárias, né? Hoje em dia já não se faz tanto mais, né? Mas então já detonaram tudo, então que diferença faz, né? Lembre-se da Mata das Araucárias no que se diz respeito ao que a gente come dela, né? Que é muito gostoso, por sinal, que é o pinhãozinho. Lembra que o professor ou a professora de biologia já disse para você: pinhão não é fruto, pinhão é semente, né? Então o pinhão é semente, gente. Não tem nada de fruto. Tem gente que acha que só porque come é fruto, né? Então é a sementinha. Por quê? Trata-se de uma gimnosperma. E aí nós temos os mangues ainda, né? Mangues, você lembra que é uma vegetação halófita, então se acostuma com a presença de sal, visto que ele está ali numa região, né, de encontro do rio com o mar. É uma vegetação que tem a presença das raízes aéreas, né? Um tipão totalmente diferenciado de vegetação. É uma vegetação que é considerada um berçário de espécies, porque muitas espécies vão ter seus filhinhos lá. E por causa de tanta matéria orgânica proveniente desses cruzamentos e desses filhinhos nascendo, o mangue tem um cheirão bem peculiar, né? É aquele cheirão complicado mesmo. O que faz até, né, infelizmente, a população que mora perto lá tacar o lixo no mangue, porque o caminhão do lixo não passa perto da casa deles, né? Então você vê que se a gente cavocar bem, todo o problema da sociedade passa pela politicagem. Ok, gente? Então, espero que você tenha entendido bem aí essa aula 14 da apostila 7. Lembre-se, eu vou falar mais uma vez. Você tem que ler a apostila toda e tem que resolver todos os exercícios. Ok? Um abraço e até mais!